E aí, pessoal, está no ar mais um LabPod. Estou aqui com meu amigo Gabriel Medeiros, uma lenda, né? E hoje a gente vai receber aqui no estúdio, no AGR, maior estúdio do Brasil, depois de Pago Chopp. Vamos receber o subprefeito do Centro, Alberto Zafran. É assim que fala, Zafran? É assim que fala brasileiradamente. E como é que se fala originalmente? Originalmente. É porque Zafran é um sobrenome polonês, quer dizer açafrão em polonês. Uhum. E o SZ em polonês tem som de CH. Então, o preciosista que conhece, né? Chafran? Chafran. Alberto Chafran. Ah, mas aí você vai explicar. Chafrão, no Rio de Safran. Janeiro, Não é Zafran, prefeito não é. do Rio. Quando me chamam de Zafran, eu dou graças a Deus. Porque às vezes é Azafran, Azafrim, Azafrão. Pô, já ouvi muita coisa. Muito obrigado por você ter vindo, Mário, Alberto. obrigado a gente pelo está convite, super feliz. irmão. Gabrielzinho, meu Vamos irmão. bater Isso aí. um enorme papo aqui, Sim, né? com certeza. Alberto, queria abrir com o seguinte histórico, né? O subprefeito foi algo criado pelo César Maia. Sim. Inclusive, o próprio Eduardo Paes, né? É uma cria, É um digamos assim, né? expoente Do desse- César Maia. Ele foi subprefeito, né? O Índio da Costa também foi subprefeito. O Rodrigo Barra, Betlin foi subprefeito. O subprefeito tem uma importância muito grande na administração do Rio, né? Nessa Sim. criação do César Maia. Ele está na linha de frente dos acontecimentos, ele meio descentraliza a administração, né? Uhum. E eu queria saber de você, né? Você pegou essa casca grossa que é ser subprefeito do centro, e uma coisa é ser subprefeito da Zona Sul, né? Tá na praia, dá um rolê... Semana passada eu falei isso. Tem uma diferença gigante, né? com todo o respeito do mundo, mas tem uma diferença enorme ser subprefeito de Ipanema. E assim, Zona eu Sul. acho que na subadministração, né, podemos dizer assim, do centro, tem que ter um amor, digamos assim, maior pelo processo administrativo, né? Porque é um enorme desafio. Eu queria que você falasse um pouco, desde que você assumiu como subprefeito, quem fala muito de você e vive te elogiando, né? É o Quintino, nosso amigo lá do Diário do Nosso Rio. parceiro. Nosso parceiro. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, da sua gestão à frente da subprefeitura do centro do Rio. Bom, vai ser um maior prazer. Antes, deixa eu até aproveitar aqui um gancho na tua fala para falar a respeito dessa função do subprefeito. Porque existe não digo uma confusão, mas um desconhecimento, né? Muita gente não sabe o que faz um subprefeito. A gente não sabe o que faz o secretário de Educação, sabemos o que faz o secretário de Saúde, etc. Mas o subprefeito, quais são as funções, né? Pragmaticamente falando. No caso da gestão do prefeito Eduardo Paes, porque essa função também varia de acordo com o alcaide, né? Com o prefeito. O subprefeito é a autoridade que o representa naquela localidade. Então, o poder do subprefeito ele vai até onde vai o poder do prefeito, né? Cabe ao subprefeito organizar toda a dinâmica de programas, projetos, execuções, prestação de serviços naquela macro área. O grande centro do Rio de Janeiro ele possui 15 subbairros, né? Agora a gente teve a inclusão da queridinha do Rio de Janeiro, que é o bairro da Glória, ao qual muito me orgulho de ser subprefeito também desse bairro, e nós chegamos a 15 bairros, 320 mil habitantes atendidos pela prestação de serviços da subprefeitura. Então, qualquer expediente, qualquer rotina de trabalho da prefeitura, né, que seja uma entrega na ponta ao cidadão, ela passa pela supervisão, fiscalização, orientação e planejamento da subprefeitura. O que eu encontrei enquanto subprefeito no dia 19 de dezembro, dia que eu assumi, até o dia de hoje, né? Um centro da cidade sendo revitalizado. A gente pegou um centro, o prefeito Eduardo Paes pegou um centro absolutamente esvaziado, né? E aí até vale algumas digressões, se me permite. A gente tem um pouquinho de tempo para eu poder fazer um breve histórico aqui. É bom a gente explicar o que é o centro da cidade para as pessoas, o grande centro da cidade, né? Não só o bairro como a região. O Rio de Janeiro se torna capital federal em 1763, muito por conta do fluxo de metais preciosos que saem das Minas Gerais. Até então era Salvador, mas a rota para Salvador era impraticável. Muito mais fácil você fazer esse escoamento para Portugal, que era a metrópole,
pelo porto do Rio de Janeiro, que era o porto mais próximo. Apesar do Rio ser uma cidade desenvolvida, ela estava longe de ser a grande metrópole do Brasil colônia nessa época. E ela começa a receber o aparato estatal. E aonde esse aparato estatal fica concentrado? No centro da cidade do Rio de Janeiro. É onde está o porto, é onde estão as casas de fundição, é onde estão as casas de fiscalização da coroa portuguesa. Então, essa máquina inflada que a gente tem no Brasil hoje, todo mundo sabe, ela se inicia com a coroa portuguesa, isso é uma herança que a gente tem de Portugal, e a partir daí você tem uma cidade que se desenvolve quase que exclusivamente em torno da atividade política, né? É o que acontece em Brasília. Brasília pouco produz. Brasília funciona em função de ser a capital federal do nosso país. Era o que acontecia no Rio. E onde é que estava o epicentro, o coração desse processo? No centro da cidade. Então, de 1763 até a transferência para Brasília, até meados da década de 60, 70, porque esse foi um processo, a capital não saiu do Rio e foi para Brasília no estalar de dedos, você tinha, não vou dizer a cidade, porque ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas uma região específica, que é essa macro-região do centro, que funcionava ao redor da atividade política. E até eu gosto de fazer essa analogia em relação ao Palácio Monroe, por exemplo. Foi um presente que nós ganhamos dos americanos para a Exposição Universal da França de 1898. Um palácio belíssimo. Terminada a exposição, ele foi colocado no que hoje é a Praça Mahatma Gandhi. E do nada ele sumiu. Ele desapareceu. Foi a sede do Senado Federal, né? Ele funcionava no centro do Rio como a sede do Senado. Os poderes mais importantes da República funcionavam justamente ali naquele espaço. E aí, ele é desmontado e ele some. E por que eu faço essa analogia? Porque é basicamente o que acontece com o centro do Rio quando o Rio deixa de ser a capital federal. A gente perde esse estímulo que a política nos dava, da movimentação, do comércio, dos lojistas, perdeu da o capital habitação. político. Perdeu o capital político e perdeu a sua função de ser. Uma medida compensatória, imagino eu, foi colocar a sede da maior estatal do Brasil, que é a Petrobras, no coração do centro da cidade, ali na República do Chile, que é o EDIZE, o prédio do EDIZE que está passando por reformas. Quando você coloca a maior estatal do Brasil, que lida com petróleo no centro, você vai absorvendo outras empresas ao redor, tanto prestadoras de serviços da Petrobras, quanto outras que têm essa atividade, exercem essa atividade econômica. Então, o centro vai sendo ocupado por escritórios de auditoria, de advocacia, uma coisa vai puxando a outra. Ele passa a funcionar muito naquele horário comercial, de 8 às 6 horas, tanto que é difícil você encontrar coisas abertas no centro da cidade depois desse horário. Final de semana, então, nem se fala. Certo. Porque você tem uma região que ela funciona quase que exclusivamente para atividade comercial. Você não tinha habitações. As habitações foram sendo esvaídas dali desde a construção da Rua Direita, com a reforma Pereira Passos e do Plano Agache no início do século XX. A construção da Rua Direita, que hoje é o que a gente conhece como Rio Branco, ela serve primeiro para um processo de gentrificação, tirar as moradias e as populações de baixa renda desse grande centro, deixar que uma elite ocupasse, mas a política habitacional ela vai se jogando para outros lados, sobretudo para a Zona Norte, para quem tinha à época menos recursos, e para uma população mais abastada ia para a Zona Sul. Então o centro ele vai ficando esvaziado com o tempo. Vou fazer rapidamente, não vou contar a história do centro da cidade, mas é importante fazer pontuar essas questões específicas. O que acontece? Vamos pular para 2016, que a gente está indo de 70 para 2016, porque aí você tem um cenário de pujança econômica, o Polo Saara, que é o maior mercado a céu aberto do Brasil. Você tem um camelódromo da Uruguaiana com muita vitalidade, o centro com muitas portas abertas. Eu sou da década de 90, eu vi o centro da cidade abarrotado de gente. Era uma coisa assim, eu nasci no Hospital Maternário da Praça 15 e sou morador de Santa Teresa, sempre fui. Quem mora em Santa Teresa, eu sou nascido e criado e moro até hoje, mora por consequência nos bairros adjacentes. Então eu vi o auge do centro em funcionamento com as portas abertas, vi também a decadência. 2016, o que acontece? Lava Jato penaliza de uma forma massacrante a Petrobras, que é obrigada a conter os seus gastos,
Isso faz com que abale o setor petrolífero, industrial. A gente tem um centro basicamente voltado para essas atividades, portas se fecham. Se você fecha um escritório de advocacia que tem 300 advogados, o restaurante que fica do lado do escritório, ele fecha, ele perde a clientela. A alfaiateria que fazia os ternos dos advogados, fecha, porque o cliente não está mais ali. Então, você tem uma crise econômica em 2016 que ela vem com força total para o centro e para fechar a tampa do caixão você tem a pandemia de 2020, que institui... Foi a gota d'água, né? A gota d'água. Eu lembro claramente, Alberto, desculpa Nada, te interromper, que com a pandemia a gente ouvia histórias, assim, tristes, né? De escritórios fechando... o centro cada vez mais vazio, pessoas migrando. O centro na pandemia deu pena. Pessoas migrando do centro para a Zona Sul, fazendo home office, né? As pessoas falam, aquele prédio ali vai falir. Vai acabar o prédio. Só ouvi histórias absurdas, né? Isso, tem muitas, eu posso contar várias aqui. De pessoas que... eu frequentava um restaurante no centro da cidade chamado Escalada. Tem o Escalada e o Esquimó, na travessa do ouvidor. Esquimó, desconhecidíssimo. Fenômeno. Fenômeno. Estão lá, não sei há décadas. Hamburguesa do Esquimó. Fenômeno. Hamburguesa do Esquimó. Fenômeno. Os dois fechados. Acabou. Porque não tinha movimento de pessoas, assim. Eu lembro que eu chorei, não estou exagerando. Eu chorei quando eu vi 2 empreendimentos sendo fechados. Uma livraria Cultura da Senador Dantas. Assim, eu já trabalhava no centro da cidade, trabalhava na LERJ na época. Eu tenho, assim, é recente, mas a memória é muito viva na minha cabeça. Eu saía da LERJ, eu ia direto para a Livraria Cultura e passava horas e horas e horas folheando os livros ali. Era um local acolhedor, aconchegante. Um dia eu fui fazer isso, estava fechado e uma mensagem: não conseguimos resistir ao esvaziamento comercial de centro da cidade. E o outro foi Escalada, que era comida para um PF pronto na hora. Eu sempre gostei: arroz, feijão, frango à milanesa, purê de batata e farofa. Era isso, não precisava nem falar. Eu sentava ali, me trazia um prato, eu comia feliz da vida. E tem também o Cine Odeon, né? Mas, chegou a fechar também, né? Eu fui ator mirim, o primeiro filme que eu fiz na minha vida estreou no Cine Odeon, Amores Possíveis, da Sandra Werneck. Assim, a minha vida toda, todas as minhas referências nostálgicas, elas estão vinculadas ao grande centro da cidade. Assim, é muito aquilo que você estava falando. É uma questão de, acho que o Gabriel que falou, de amor, de identificação. Aquele dali é o meu chão. Mas assim, só recapitulando para eu poder concluir essa digressão mais uma vez. Então, você tem um centro absolutamente combalido por conta da pandemia, que vem para encerrar o caixão, instituindo o trabalho híbrido, e um cenário que é o seguinte: o centro não vai voltar a ser centro. Aquele centro que a gente conheceu, né? É preciso de um visionário para entender a área e falar o seguinte: o que dá para ser feito aqui? Como que a gente reocupa esse local com qualidade? É por isso que eu quis fazer essa digressão. Em 2009, o prefeito Eduardo Paes não tinha 1 ano de mandato. Ele olhou para a área e ele falou assim: isso aqui vai ter um esvaziamento. Em breve, alguma coisa aqui vai acontecer. O que ele faz? Porto Maravilha. Vamos olhar para a área do Porto, que era uma área absolutamente industrial. Estou falando do bairro do Caju, Santo Cristo, Gamboa, Saúde. Tem que acontecer um movimento de ocupação forte ali, cultural, econômico, de entretenimento e uma revitalização total. E aí você começa a toada da cidade olímpica, da gestão olímpica, em que o projeto da prefeitura, do prefeito Eduardo Paes, é muito nítido. O que quer o prefeito Eduardo Paes nos seus primeiros 8 anos e certamente agora? Ele olha para a Zona Sul e ele diz assim: como é que eu expando esse cenário urbano maravilhoso que a gente tem na Zona Sul? Como é que eu expando essa prestação de serviços para outras áreas da cidade? Como é que eu faço uma cidade inteira de Zona Sul? Aí você tem a segunda maior roda gigante da América Latina no Porto. Você tem um dos aquários mais incríveis do mundo no Porto. Você tem o Bioparque, que é o novo Jardim Zoológico em São Cristóvão. Você tem o Boulevard Olímpico, que é a vista mais bonita da cidade do Rio de Janeiro, é a vista ali de Santos Dumont
ampliada. E você tem as atividades industriais do caju, por exemplo, que se mantiveram e estão superativas. E só para poder passar a palavra a você. Paralelo a isso, a uma requalificação urbana total, você tem intervenções como a Transbrasil, por exemplo, que vai ser concluída no Terminal Intermodal Gentileza, que é uma entrega que a gente vai fazer no final desse ano. Está falando de uma revolução do ponto de vista de mobilidade urbana para o Rio de Janeiro. Você pega um local que está do lado da rodoviária e você fala assim, agora eu vou conectar todo mundo. Que é um hub real. É um hub real. É um primeiro mundo ali no epicentro do centro da cidade que vai conectar com a Zona Norte. É isso aí mesmo. Que vai conectar com a Zona Norte. Então, assim, projeto, que era uma coisa que a gente não viu nos 4 anos do antecessor do prefeito Eduardo Paes, é o que a gente tem hoje. Eu agora estava no Saara discutindo a requalificação urbana do Saara. Então, assim, o que a gente está fazendo é planejar, executar. Planejar, executar. E é óbvio que a função do subprefeito de centro, eu não vou dizer que é a mais desafiadora, mas ela é a instigante. Porque não é... O centro da cidade é a região mais cosmopolita dessa cidade, que está em franco desenvolvimento o tempo inteiro. Uma super Copacabana numa região que recebe indústria. Copacabana não recebe, só tem orla, né? Então, assim... Exatamente. E com um agravante. Copacabana é o bairro da cidade do Rio de Janeiro que tem maior densidade demográfica. Tem que respeitar Copacabana. Claro, é um bairro, eu amo Copacabana. Amo Copacabana. Mas assim, você pega aquele... Tá longe de ser o maior bairro, mas é a maior densidade. Muito Por quê? denso. Porque você pega aqueles prédios enormes onde moram 2.000, 3.000 pessoas. 32 Tem por um andar. filme maravilhoso do Eduardo Moreira, um documentário chamado Edifício Master. Demais, Se você que está assistindo esse podcast não viu Edifício Master, coloque Edifício Master no seu YouTube e veja... É um puta de um filme. Um dos documentários mais incríveis. Mas o Mark sabe. Alberto. É um incrível documentário que representa... Aquilo dali é o microcosmos de Copacabana. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Eduardo, ele não deu um tapa no centro. Ele refez o centro, né? Todo mundo vinha dando um tapa de má vontade, dava 2 mãos de tinta, tchau. Então, eu acho que o Eduardo, ele teve uma missão de... Ele refez o centro, tá? Ele criou atrativos. E assim, são 2 coisas que passam pela minha cabeça. São 2 perguntas numa só, né? São perguntas distintas. Essa absorção da Glória, que é um bairro residencial, se movimentando para dentro da macro-região do centro. O que você me diz sobre isso? E uma outra coisa que causa muito... Foi a nossa primeira pergunta do Mário para você. Foi a sua primeira explicação. Hoje, por exemplo, hoje tem um cidadão está na dúvida. Ele não sabe se ele liga por um 746 ou se ele te manda um direct. Você responde um direct, você tem uma assessoria, você responde, você atende essas pessoas na tua rede social? Vamos lá. Primeiro Glória, depois Primeiro rede social. Glória, depois a questão da rede social. A Glória vir para o centro, na minha cabeça, assim, eu sou morador de Santa Teresa. Eu subo e desço pela Glória todos os dias. Eu passo pela Glória todos os dias, né? Ou eu subo e desço pela Cândido Mendes, ou eu faço isso pela Santa Cristina Benjamin Constant. Para mim é uma coisa muito óbvia. A Glória ser do centro. E eu posso defender isso desde a constituição do bairro. O bairro ele começa com a inauguração da Igreja Nossa Senhora do Outeiro da Glória em meados do século XVIII. Para ser mais preciso, em 1751. Uma das igrejas mais bonitas do Rio de Janeiro. A partir daí, o bairro começa a se desenvolver. O bairro era pouco habitado. Por que a Igreja Nossa Senhora do Outeiro da Glória ela é fundada? Para atender ao comerciante, lojista e morador do centro da cidade, que está mais para a ponta da Cinelândia. Então, você tem uma construção que marca o marco zero da inauguração de um bairro que existe para atender um outro grupo. A partir daí, a Glória vai sendo habitada. A Glória, na minha opinião, é o bairro mais bonito do Rio de Janeiro. Tá junto com Santa Teresa, é o mais bonito. É um bairro bonito mesmo. Porque ele foi constituído, é um bairro que, a partir do tempo, ele foi constituído, o próprio Pereira Passos que fez isso com a Praça Paris, para ser uma pequena Paris dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí tem uma explicação pragmática. Sim, a minha assessoria odeia que eu fale isso, que eu falo isso o tempo inteiro. Mas, você sabe onde é que fica a subprefeitura da Zona Sul? Não. Ela fica na Gávea, Bartolomeu Mitre. Na interseção, depois do Miguel Couto. Depois do Miguel Couto. Sei. Ali na interseção da Gávea com o Leblon. Tem um Detran lá dentro. Isso. Tá. Faça um exercício. Você de carro da Glória para chegar na subprefeitura da Zona Sul, você leva quanto tempo?
Hoje em dia, um tempo. Se o trânsito estiver bom, entre 35 Vai minutos e 40 minutos. Praia do Flamengo, Aterro, Praia de Botafogo, Jardim Botânico por dentro, 40 minutos. Pelo menos. Pelo menos. Se o trânsito estiver ruim ali no Maitá, filho... Uma horinha. É uma horinha, pelo menos. Ali na rua Maitá, uma horinha. Você sabe onde fica a subprefeitura do centro? Não sei também. Na Rua da Constituição, número 34. É 7, 8 minutos de carro. Da Glória. Você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé, fazer uma caminhada. Isso daí parece um detalhe, mas é prestação de serviço na ponta. Pro cidadão na ponta é onde é mais perto. É onde é mais perto. E não é só isso. Enquanto subprefeitura, eu pego o carro, a viatura da subprefeitura, eu vou rodar a Glória, eu chego na Glória em 5 minutos, eu vejo o que está acontecendo. E eu vou conectar a tua primeira pergunta com a segunda. Se eu sou um cara que respondo direct, WhatsApp, respondo na hora, ainda mais se for denúncia. Eu adoro receber denúncia, porque eu atuo na hora. Gosto de dar esse retorno. Os caras às vezes me denunciam alguma coisa que está acontecendo na Glória. Estão queimando cobre na Praça do Cabral. Eu saio da subprefeitura, pego o carro, em 5 minutos eu tô lá. É isso. A Prefeitura do Rio, ela tem que estar preocupada... Prefeitura não, gestão pública, Mário. Tem que estar preocupada com isso. Qual é a taxa de resposta que o cidadão tem quando ele te provoca enquanto servidor público, enquanto prestador de serviço? Então, vamos lá. O subprefeito da Zona Sul é uma das pessoas mais competentes, mais trabalhadoras e dedicadas à Prefeitura do Rio, que é o meu amigo Flávio Vale. Eu inspiro muitas das ações que eu faço no Flávio. Mas o Flávio é humano, como eu sou. É um cara novo, né? É um cara novo, super dedicado, que se entrega bastante para coisa pública. Só que você pega a subprefeitura da Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, Gávea, Jardim Botânico, Catete, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo e Glória. A subprefeitura do centro hoje não. É Glória e Centro. Lapa, Está, Cidade Nova, Santa Teresa. Não existe uma hierarquia de um bairro mais importante ou outro. Mas são especificidades e características sociais e urbanas que são compartilhadas, que se confundem. Você sabe onde começa a Glória e onde termina a Lapa, onde começa a Lapa e onde termina a Glória? Não, mas eu sei te dizer onde isso acontece na Glória com Catete. Exatamente. Isso tá muito mais definido do que, por exemplo, na Moraes e Vale. Você está numa rua que acabou de receber um investimento considerável da Prefeitura do Rio, se tornou um polo e patrimônio histórico, cultural, artístico e de entretenimento, e que as pessoas, se você for bater numa porta da Moraes e Vale, vão te dizer que estão na Lapa. Se você bater na porta do lado, vão te dizer que estão na Glória. Isso se confunde. Você tem um bar ali que é tradicional, chamado Mureta da Lapa, que está na Glória. Então, assim, se eu presto serviço na Lapa, se eu faço a manutenção, a fiscalização e a verificação desses equipamentos na Lapa, eu não vou estender até o Beco das Carmelitas, até Augusto Severo, até a Rua da Glória. Meu amigo, todo domingo eu estou na Feira da Glória, conversando com as pessoas, escutando a respeito do poste que foi furtado, da mureta que está sendo utilizada para amarrar tenda. Eu não vou atuar, eu estou ali. Deixa eu te fazer uma consideração, Alberto. Eu vou dar um exemplo, né? A gente estava falando aqui fora do ar de Nova York. Em Nova York, o prefeito tem poder de polícia, né? Ele tem, diferentemente do Rio de Janeiro, né? Quem cuida da segurança pública é o Estado do Rio de Janeiro, né? Em Nova York, por exemplo, o prefeito é o cara que toma conta da polícia, né? Então, ele tem poder de polícia. Você não considera o trabalho tanto do subprefeito quanto do prefeito o trabalho incompleto por não ter ingerência sobre a segurança? Porque, assim, sinceramente, a cidade do Rio de Janeiro, em termos de segurança, ela está entregue. A gente vê aí vídeos e vídeos e vídeos de assaltos à luz do dia, na Zona Sul, na Zona Norte, no centro, em tudo que é lugar. Como é que você vai fazer um trabalho com prefeito, subprefeito, tentando até atrair empresas, né? Porque, assim, minha visão, se eu tenho uma empresa grande fora do estado do Rio de Janeiro, desculpa, eu não vou me instalar na cidade do Rio de Janeiro, num lugar onde reina a insegurança, né? Então, assim, como vocês conseguem, né, se conectar com a segurança pública, porque não depende de vocês, né? Porque a cidade está assim, a cidade está abandonada, o cara foi assaltado, é bandido em tudo que é lugar. A verdade é essa, é bandido em tudo que é lugar. Isso aí a gente não, é inegável. Beleza.
E como é que isso cai na conta do prefeito também, mas não é atribuição da prefeitura cuidar da segurança pública do Estado. Você não se sente, de certa forma, frustrado em saber que muitas das suas ações podem não ter êxito por conta da total insegurança na cidade do Rio de Janeiro? Absolutamente. Absolutamente. Muita gente... Olha, bacana você ter levantado isso, a gente nem combinou. Muita gente vem falar comigo sobre o choque de ordem de Nova York. O prefeito Giuliani... Tolerância zero. Tolerância zero, né? Rudolph Giuliani, que fez na década de 90, O Franz não gosta, mas foi o cara Franz que... não gosta. Ele não odeia, porque o Franz é de esquerda. Porque assim, tem isso, por isso que ele não tem gosta de Giuliani. Tem um capítulo curioso nisso, sem querer te interromper. Aham. E eu vivi isso, né? Eu Você tava conhecia Nova York Antes e depois, né? Só para as pessoas entenderem o Não, que é a mas política de tolerância zero. Só para eu Claro, te dar só esse claro. assédio. A gestão do Giuliani na época, o cara era visto como o futuro presidente da República. mesmo. Esse é o cara que resolveu Nova York. Esse é o cara que, que botou ordem, que acabou com o tráfico de crack. Esse é o cara que tirou os moradores de rua. Esse cara transformou Nova York no que Nova York é hoje. Mas tinha que combinar isso com a vida pessoal dele. Hoje, o Giuliani é fascista. Hoje o Giuliani é fascista, é um cara que maltratou os mendigos. Desabrigou, não sei quem. Que não sei o que desabrigou, que não sei o que lá. Quer dizer, os tempos mudaram também em relação a isso, né? Sim. Eu que sou, desculpa, eu sou direita. Não, então, só para poder explicar... Eu sou extrema-direita, tá, Você é Gabriel? direitinho, Como o Globo News acha que... tenta. O Globo News trata assim, o cara que é de direita, ele não é direita, ele é extrema-direita. Só existe essa né? posição. Você é um não direita existe. normal. Sou direita direitinha, padrão. sou direitinha. Direitinha. Meu pai era PDS, Arena, então eu acabei seguindo. Mas vai lá. Entendi. Bom, então, só pra gente explicar, porque muita gente... Eu tive uma reunião com o pessoal do Polo de Confeitaria do Centro, aí o pessoal começou a falar, por que não faz igual Nova York? Por que não faz igual Nova York? O que aconteceu em Nova York na década de 90? Uma política do prefeito chamada Tolerância Zero, que era o seguinte... Tolerância zero, de fato. Não pode fumar maconha, não pode vender revistinha na Pichou rua. o muro, preso. Não pode... Pichou o muro, tá preso. Não, e não pode, olha, eu vou te dar uma advertência. Não Você vai tinha. pra cadeia. É isso aí. Você vai responder um processo. Você vai ficar... A gente vai abarrotar as cadeias, mas a gente vai limpar Nova York. Resultado. Limpou Nova York. Limpou Nova York. Esse foi o resultado. Qual que é a diferença? Por que pode fazer isso em Nova York e não pode fazer isso no Rio? Porque lá a Constituição dá poder de polícia ao prefeito. É isso. Então ele pode recolher uma pessoa da rua e prender. A jornada é toda com ele. A jornada é toda com Ele ele. define. Segurança pública com o prefeito. É como que eu acho que deveria ser. Eu acho que deveria ser. Uma coisa é você ter políticas macros que aí, enfim, envolve um planejamento maior. Vou dar um exemplo. A questão de saneamento básico. Estou de acordo. Estado tem que cuidar de saneamento. Todo mundo tem que ter direito à água, tem um planejamento nesse sentido e tal. Proteção ambiental. Estado. Tá aí, serve para isso. Faz sentido. São pautas que atravessam a municipalidade. A questão da segurança pública, não. Ela é uma questão... Deveria ser uma questão municipal, de respeito à cidade e à tua possibilidade de ir e vir. Isso está conectado com o teu direito de ir e vir e transitar na cidade. A gente não mora no estado do Rio de Janeiro. A gente não mora no país Brasil. A gente mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é evidente, se a gente tivesse o poder de polícia, da polícia militar, de poder prender, de atuar nesse sentido, eu acho, particularmente, aí eu acho Seria melhor. Que seria melhor. Agora, você falou aí eu pego o carro, vou pra Glória, você quer isso que eu ia denúncia falar. Porra, como é que você vai chegar lá sem polícia? Não, mas é isso que eu ia falar. Até a existe o poder de polícia municipal, que é o poder que a guarda municipal, que é basicamente faz um policiamento patrimonial, né, de defesa do espaço público, do espaço urbano, ela goza desse poder, e agora as subprefeituras também têm esse poder de polícia. É lógico que a gente não anda com armamento, mas nós temos a autoridade para poder fazer apreensões, infracionar, autuar. E desde o primeiro dia desse decreto eu já estou fazendo uso dele. Com a minha equipe da subprefeitura... Você corre risco de vida, imagino. Então, é complicado. Fazer uma ação de madrugada é difícil, né? A maioria das ações que eu faço de ordenamento são de madrugada. Mas não é só ação de madrugada, é questão de você
desagradar aos que se consideram dono da área, né? Aí quando você começa a desagradar, você começa a virar alvo, né, Alberto? Começa. Assim, eu não vou fazer aqui, eu acho terrível ficar mártir do centro. Não tem nada a ver, assim. Eu assumi uma função. Eu conheço o centro da cidade. Eu moro no centro da cidade há 30 anos. Eu sei quais são os problemas. Eu sei as famílias de moradores, de pessoas em situação de rua. Eu conheço cada pessoa que dorme no chão do centro da cidade. Eu conheço as pessoas que fazem shopping em chão. Eu sei onde montam camelô clandestino. Eu sei as bancas irregulares que são utilizadas com fins perversos. Eu sei dos ferros velhos clandestinos que fazem receptação de cobre roubado. Gente, semana passada do ferro velho ambulante. É uma novidade no Rio de Janeiro. Por quê? O que tá acontecendo? Os caras se adaptaram. Os ferros velhos... A gente tá fechando os ferros velhos clandestinos no centro. Porque tem o ferro velho que ele funciona adequadamente. É o que faz a reciclagem. Claro. De cooperativas, etc., que trabalha com reciclagem, ok. Mas tem muito ferro velho clandestino, que recepta cabo de proveniência ilegal. Furto de cabo de concessionária, cabo de semáforo. Então, assim, existem armas brancas que não podem, que são apreendidas nesses locais. Esses dias eu encontrei um facão artesanal, improvisado, dentro de uma banca de jornal. E você tá com suporte de quem? Da Guarda Municipal nesse momento. Então, nós fazemos operações com a Secretaria de Ordem Pública. O secretário Breno Carnavale tem sido um grande parceiro da subprefeitura do centro. Atende imediatamente todas as demandas que nós temos. Mas aí são as ações planejadas. Às vezes, assim, às vezes não. A CEOP tem o seu cronograma de atuação. E é um cronograma extenso. Eu tô vendo uma irregularidade na rua. Tem que resolver. Eu vou esperar a CEOP mandar um carro? Não, meu irmão. Vamos todo mundo lá abordar, fazer a infração, a autuação e o recolhimento, a retenção da mercadoria. Se for o caso, por exemplo, de um ambulante irregular, fazer a retenção de mercadoria e ele depois vai entrar com recurso, como prevê a lei. E o recurso vai ser avaliado. Porque assim, Alberto, eu acho frustrante, eu acho triste. Eu acho, eu fico com dificuldade para encontrar palavras de morar numa cidade como o Rio de Janeiro, com tudo que a gente tem, né, de belezas naturais. Mas você tá muito pessimista, Eu tô, cara, eu tô pessimista. Eu tô pessimista, eu tô com quase síndrome do pânico de sair de casa, entendeu? Porque assim, a maior sacanagem que existe, né, nesse processo todo, eu sei que não é a sua área, mas... a gente que é mais velho, né? Eu sou um senhor, né? Talvez seja isso. Um meio senhor, meia idade. Ser, né? A gente ainda tá na fase do otimismo. Não estamos com medo, Na minha época, o que o bandido fazia? Ele assaltava o cara de grana, ele fazia um sequestro, né? Agora o cara chega no ônibus, porra, filho da puta, trabalha o ano inteiro pra conseguir comprar um celular. Aí o cara rouba o celular do trabalhador, né? Passa de bicicleta, arranca o celular da senhorinha que demorou. Quando enfia uma faca. Quando enfia a faca. Quer dizer, eu acho que a normalização do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, sem um pulso, sem chegar um cara e falar assim, acabou essa... Vamos fazer isso, sem respostas, parece que a gente está, né... A gente está à deriva. Correndo atrás do próprio rabo ali. Sem ninguém assumir, né? Porque qual o papel do governante é chegar e bater na mesa, mas eu vejo isso e eu quero dizer o seguinte. Eu não falo isso porque eu trabalho para o prefeito. Eu trabalho para o prefeito porque eu penso isso. Você vê, por exemplo, no Instagram do Eduardo, o prefeito Eduardo Paes, ele tem sido radical no combate às irregularidades, sobretudo transporte público de massa. Se você pegar, ele está expondo todas as pessoas que depredam o BRT. O prefeito teve uma mudança radical na rede social nesse sentido. Nesse sentido. De mostrar quem depreda. Exatamente. Ele instituiu um núcleo de combate a esse tipo de depredação chamado BRT Seguro. Essas pessoas são conduzidas à delegacia. O prefeito bota a cara, se expõe e fala a respeito desse tipo. Porque é o expediente da prefeitura. Uhum. É o cuidado, o zelo com o patrimônio público. Essa é a função de segurança que nos cabe. Eu imagino... Não entendo, Alberto, mas como é que você pode revitalizar o centro, né? Quando você revitaliza uma área, né? O que você está fazendo? Você está convidando as pessoas a voltar para essa área ou para frequentar essa área, o cara chega lá e é assaltado. Entendeu, cara? Assim, eu vejo que o seu trabalho, né?
o seu esforço, o seu foco em resolver os problemas, né? Ele acaba esbarrando em algo que não é de atribuição de vocês, que acaba assim... Ah, beleza, eu vou lá. Beleza, maravilhoso. Tô chegando aí, o cara chega lá saltado. Mas eu acho que com o investimento, Mário, as coisas mudam, mas é isso. A gente costuma dizer que uma andorinha só não faz verão, mas eu, pelo menos, tenho conseguido visualizar o resultado do nosso trabalho. A primeira incursão que eu fiz contra um ferro velho clandestino foi na rua Barão de São Félix, na Central do Brasil. Ali, seguindo a Praça da Harmonia direto, como quem vai para a Central. Nós levamos um comboio da prefeitura, Águas do Rio estava presente, a Rio Luz, enfim, todo mundo, e uma viatura da Polícia Militar para fazer o acompanhamento. Quando nós chegamos, teve 10 minutos de tiro trocado. A gente não está falando, eu não estou falando com vocês de morro, de comunidade. Chão. Rua Barão de São Félix, onde você tem depósito de bebida na frente, você tem tinha um ferro velho, você tem loja, você tem restaurante. A gente está falando de asfalto. Tinha uma boca de fumo do lado do ferro velho. Nós chegamos, foram 10 minutos de tiro. A gente teve que descer do carro, ficar escorado por detrás de um muro. Bizarro. Mas aí, vamos pro resultado. Hoje, os 2 ferros velhos estão interditados e ali não tem mais a boca de fumo. Por quê? Ação da subprefeitura do centro. Você progrediu em cima de um problema. A gente não vai resolver todos os problemas da cidade do Rio de Janeiro, não vou nem dizer em 4 anos, não vai resolver em 10, em 15. Mas me confessa, tem uma frustração em relação a isso. Ele quer falar que você tem que falar que tá Não, ele já disse que tem. Alberto, você tem que falar. Tem uma frustração em relação a isso. Não, é claro, porque se você tem amor pela cidade, você tem amor pela região, pelo centro, você fala... Eu não tô dizendo, Mário, que as coisas estão pra maravilhosas. Fazer mais. Mas é porque eu vejo movimentos importantes no sentido de reocupar o centro. A gente acabou de lançar um decreto com um plano de subsídios para quem quiser ocupar portas no quadrilátero financeiro do centro da cidade. São estabelecimentos que estão fechados. E o prefeito está dizendo o seguinte, eu pago até R$ 14.400 para você de subsídio para você alugar esse espaço, empregar pessoas, vender e movimentar novamente o centro da cidade. O Reviver Centro é um baita desafio da gestão Eduardo Paes, mas que ele inventou da cabeça dele, no sentido de, vamos pegar esses casarões que tem no centro, essas construções, vamos retrofitar, vamos transformar isso em moradia, bota a gente para morar. A gente está falando de mais de 2.600 unidades licenciadas. São mais de 10 mil pessoas morando no centro da cidade nos próximos 5 anos. Esses grupos econômicos, por si só, vão se preocupar com a segurança. Então, a coisa porque vem... a boa ocupação afasta a má ocupação. Exato. E traz investimentos. Só que aí que tá, Mário, é o que você está falando. A prefeitura ela vai até a página 15. O governo do estado tem que abraçar também, entender esse processo. E falar, não, a gente vai estar junto, a gente vai estar fazendo... Cadê o comandante, cara? Cadê o comandante? Cadê o cara pra ir pra rua e falar, aqui não vai ter mais assalto? Sabe, eu me sinto abandonado, eu me sinto, cara, pô, que isso, cara? Em que momento a gente vai ter uma resposta do poder público, tá? Com tudo que aconteceu com o Sérgio Cabral, mas naquele momento lá da UPP... Né? A gente teve uma sensação de segurança na cidade. Aquilo foi né? A gente teve uma sensação de segurança na cidade. Agora, hoje, cara, em qualquer lugar... Eu não vou mais a Botafogo. Botafogo, pra mim, já é um lugar de guerra. Já é um lugar de, assim, de você passar e parar o carro. Não. Agora, Mário, você tá muito pessimista. Você não anda em Botafogo. Você tá andando aonde? É porque eu vejo muito o Instagram do Alerta Zona Sul. Alerta Botafogo. Você só tá andando no Jardim Pernambuco. Ele tá olhando o Alerta Botafogo. Ele entra no Jardim Pernambuco, fecha a porta e só anda por ali. Alberto. Eu achei que eu era um cara do Leblon raiz, mas o Mário não tá saindo do Jardim Pernambuco. Jardim Pernambuco. Sabe que a gente tem Jardim Pernambuco lá em Nova Iguaçu também. Ô, Alberto, a gente tá chegando ao fim, mas cadê o Jô Soares? Vou te falar, eu lamento ser tão rápido, porque o papo tava bom. O papo tava bom. Eu nunca fiquei tão à vontade, assim. Bom demais, vai continuar. Mas ele vai continuar. Mas o Gabrielzinho também, esse cara você também, Mário. Vocês são muito parceiros, Não, foi muito bom te receber aqui. É o primeiro de muitos, né? Espero que sim. Vamos falar sobre tudo aqui. Eu tô me colocando. Agora, para finalizar, vamos direto ao ponto, né, Gabriel? Agora a pergunta capciosa. Em 2020, né, você foi candidato a vereador, né? E a gente tem uma tradição, né, na cidade do Rio de Janeiro, de o subprefeito colocar-se
à disposição para disputar uma eleição, né? E geralmente os subprefeitos que se destacam, eles basicamente já se encaminham para o mandato de vereador, né? Eu queria saber de você, a gente está se aproximando das eleições, como é que você pensa em ser pré-candidato a vereador, você tem ambições políticas, como é que você enxerga isso nesse momento? Dessa você não ia escapar, ou era o Mário ou era eu. Não, tá. Eu vou... Sobre isso, assim, eu vou fazer uma resposta, vou te dar uma resposta mais objetiva, mas tem que pontuar algumas coisas. Somebody love. Não é somebody love, não. Vamos em relação à questão dos subprefeitos candidatos. Só um subprefeito que eu tenha conhecimento, e aí eu venho desde 94, refletindo desde 94, só um subprefeito em atividade conseguiu ser eleito vereador. Chama-se Eduardo da Costa Paz. Foi, nessa circunstância, o vereador mais votado do Brasil. Teve mais de 70 mil votos à época. Né? Outros subprefeitos vieram candidatos em atividade. Não estou falando de subprefeitos que já tinham sido, não eram, assumiram outras funções, mas em atividade. Só o Eduardo Paz, que eu saiba. Né? Posso estar enganado, mas que eu saiba só o Eduardo. Então, isso já é uma indicação para mim que o fato de você ser subprefeito não é garantia de sucesso eleitoral. Isso depende de muitas coisas. Eu fui candidato em 2020, reconheço em mim, eu reconheço as minhas qualidades e os meus defeitos, acho que eu tenho talento para coisa pública. Não necessariamente para o legislativo, isso eu só vou saber se um dia eu tiver a oportunidade de ser legislador, de ser parlamentar. Mas eu acho que eu tenho talento para coisa pública e acredito que, se o prefeito Eduardo Paes entender que o meu nome pode ser um nome viável para ser o representante, a voz que o centro nunca teve, eu vou ser o soldado de primeira hora do prefeito Eduardo Paes. Se o prefeito entender que não é o momento, que talvez o desafio seja outro, eu vou ser o soldado de primeira hora do prefeito Eduardo Paes. Então, hoje, não estou aqui sendo político, eu estou sendo honesto com você, Mário. A minha perspectiva, a minha vontade, o meu trabalho, ele converge para que o Eduardo possa entregar uma cidade melhor do que ele recebeu em 2020. E o prefeito vai avaliar, eu tenho total confiança nele, se é o meu momento de colocar o meu nome à disposição. Eu estou trabalhando não com vistas a 24, estou trabalhando para poder deixar um legado de entrega no centro da cidade. E a partir daí, o prefeito entendendo que o meu nome é um nome que deve ser colocado à disposição, a gente vai atrás para conversar com as pessoas se elas concordam com o prefeito. Maravilha. Tá entendido. Acho que ele tá foi entendido. bem, né? Acho que ele conseguiu. Somebody Love foi bem. Somebody Love foi bem. Obrigado, meu irmão. Não, eu que agradeço. Obrigado, foi Cara, um prazer te receber primeiro, aqui. satisfação enorme estar com 2 amigos e 2 pessoas que eu respeito e admiro. Estou sempre à disposição de vocês, o centro da cidade, portas abertas para vocês sempre. Olha, Fechado, eu falando igual você. Mas tá Nós certo. É você mesmo que tem que falar, mas é vamos você ter mesmo. muitas conversas aí daí para frente. Espero que até Espero lá que esteja mais otimista, né? melhor assim. Pelo menos com o centro. Você vai andar em 2 lugares no Rio, no Jardim Pernambuco e no centro. Direto. Vai fazer um VLT pro Vai fazer um Mário. VLT, Direto. exatamente. Irmão, obrigado. Valeu. Gente, Abraço, pessoal. obrigado. Valeu. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.